Bom dia para todos. A sequência do nosso estudo do Taratantra Shastra. A gente está vendo, então, o quinto ponto Vajra, que é sobre o despertar. E, especialmente, a gente está vendo o aspecto do caminho que é chamado de Vritti, que é manifestação. Ou também, como seria melhor traduzido, o entrar no despertar, considerando o despertar, ou o estado de Buda, entrar no estado de Buda, o momento do entrar no estado de Buda. Então a gente já viu, já começamos aqui com algumas coisas, e agora a gente tem a sequência que da última vez a gente viu que a budeidade se manifesta de diversas maneiras pelos três corpos. O corpo essencial, que é o Dharmakaya, Svabhavikakaya, ou Dharmakaya, e os outros dois corpos formais. Como que ele diz aqui o texto. Essa budeidade se manifesta pelos três corpos, o corpo essencial e os outros dois, que agem segundo suas qualidades respectivas de profundidade, nobre liberalidade e de magnanimidade. A gente viu a profundidade é uma característica atribuída ao Dharmakaya, quando se busca caracterizá-lo por essa qualidade insuperável que ele tem de expansão e de penetrar em todas as direções do espaço, né? O, o Sambhogakaya, que é chama o corpo das qualidades, o corpo do ensinamento do Dharma, ele é caracterizado pela nobre liberalidade. Isso mostrando como que ele tem uma quantidade imensa de qualidades perfeitas. E todas essas qualidades sem nenhuma obstáculo, nada que diminua, que impeça, que reduza essas qualidades. Então, no momento do Buda ensinar, por exemplo, ele não tem nenhum obstáculo, nada atrapalha o seu ensino, porque a sua mente ela encontra sempre o melhor caminho para poder chegar até o aluno, né, o que está recebendo o ensinamento. Então, essa qualidade dele de conseguir se expressar sem nenhum entrave, sem nenhuma constrangimento, sem nenhuma dificuldade, isso é representado pela liberdade absoluta desse corpo. E o corpo formal, mais formal, né, o Nirmanakaya, ele é representado pela magnanimidade, que mostra a grandeza do Buda em se dedicar, em ajudar os seres, e com isso através do seu corpo físico, né? Então, esse corpo físico ele mostra a imensa bondade e magnanimidade do Buda de estar presente no corpo físico aqui para poder dar sua orientação, os seus ensinamentos. Então, agora a gente vai começar a ver cada um desses corpos em particular. Primeiro, o Svabhavikakaya, o chamado corpo essencial, também chamado de Dharmakaya. O texto em sânscrito diz o seguinte: em resumo, o corpo essencial dos Budas tem 5 características e devemos conhecê-lo como dotado de 5 tipos de qualidades. Vamos ver mais adiante um pouco. O corpo essencial possui 5 características
ele é não composto, é incriado, ele é indivisível, ou seja, perfeitamente indivisível, ele é totalmente livre dos dois extremos, de afirmação e negação, e isento verdadeiramente dos três véus, que são as impurezas, as kleshas, o véu do cognoscível e os obstáculos ligados à meditação. E é radiante por natureza. Vamos voltar aqui e depois a gente continua nesse mesmo sloka. Então, em resumo, o corpo essencial dos Budas tem 5 características. Vocês veem aqui, ele está falando do Dharmakaya. O Dharmakaya tem 5 características, são 5 formas, aspectos diferentes do Dharmakaya. Esses aspectos do Dharmakaya são expressos nos 5 Budas primordiais. A mente, todos eles são Dharmakaya. Vocês veem que essas imagens que a gente tem aqui dos 5 Budas primordiais, cada um de uma cor diferente, né? Vai ser Vairocana, Akshobhya, Ratnasambhava, Amitabha e Amoghasiddhi. Cada um deles é uma expressão do Dharmakaya, do Buda. A representação iconográfica mostra eles com trajes de monge. Vocês estão vendo? Eles estão vestidos, estão com traje de monge. Essa é a forma clássica de representar o Dharmakaya. Existe uma forma ainda mais sutilzinho, que seria a síntese desses 3 corpos, que às vezes que é chamado de Adi Buda, né? Que é um Buda completamente nu. Ele não tem nem os trajes monásticos, né? Mas normalmente quando a gente está falando do Dharmakaya, a gente está vendo nesse aspecto aqui. Então, é dessas 5 características que a gente está falando aqui. Ele não faz essa ligação imediata, mas é isso que a gente vai deduzindo de todo de quais são essas qualidades, né? Essas características. Então, o corpo essencial possui 5 características. Ele é não composto, ele é incriado. Quando fala não composto, significa que ele não é formado pela reunião de causas e condições, que são os fenômenos compostos, né? Então, ele é incriado porque ele sempre existiu, né? E sempre continua existindo e vai existir para sempre. Ele não tem um início, um meio e um fim. Ele é absolutamente incriado porque ele não inicia a partir de uma ação específica de uma entidade que cria, que forma o Buda, né? O Buda, ele não nasce, por assim dizer, no momento em que ele nasce fisicamente aqui no mundo. O nascimento do Buda é o nascimento do corpo do Buda. O Buda já existia antes do seu nascimento. Também ele não nasce no momento da iluminação. A gente não pode pensar a partir do momento que houve a iluminação, então aí sim surgiu o Buda. O Buda já existia antes. Como a gente sabe, a mente de Buda está presente em todos os seres, inteira, incriada. Então, o momento da iluminação não é o momento em que você começa a ser Buda, você já é Buda. O momento da iluminação é o momento em que você se desliga dos seus últimos entraves e deixa que a sua natureza se expresse completamente, né? Mas essa natureza já estava presente, ela não começa nesse momento. Por isso ele diz que ele é não composto e incriado. Essa é uma das características seria uma característica associada a Vairocana, o Buda primordial de cor branca. Ele expressa essa característica do Dharmakaya.
Ele é indivisível, perfeitamente indivisível. Significa que a mente de Buda não se divide, né? Quando a gente fala que a mente de Buda está presente em todos os seres, ela está presente inteira em todos os seres. Ela não está um pedacinho aqui, um pedacinho em outro, não. Ela está inteira em todos os seres. Então, ele não é divisível. As coisas que são divisíveis são coisas compostas. As coisas compostas você pode partir em duas partes e deixar aquelas duas partes ali. Então, você pode ou considerar que são duas coisas separadas, né? Quando você tem, por exemplo, um, uma mistura de água com terra que fica turva, aquilo ali são duas coisas diferentes. Tem a água e tem a terra. Se você deixa em repouso, a água fica completamente limpa em cima, a terra fica completamente limpa embaixo, né? Então você vê que essa água com terra essa lama, né, esse barro, ele é um composto, não é uma substância é, única, incomposta. A água também é composta de oxigênio e de hidrogênio. Você pode dividir ela, não é partir no meio. Você pode dividir ela separando o oxigênio de um lado e o hidrogênio do outro. Você sabe que ela é um resultado da reunião desses dois elementos, né? Mesmo os elementos físicos, eles têm, na sua natureza íntima, né, eles têm as partículas que estão reunidas para que esses elementos eles possam existir, as partículas subatômicas. A mente do Buda, o Dharmakaya do Buda, ele é indivisível, perfeitamente indivisível. Essa é uma característica que a gente que descreve o Buda Akshobhya, que mostra cujo atributo é a imutabilidade. Ele não se divide e também não se modifica. Ele é absolutamente estável e imutável. Esse é um outro aspecto, então, da mente de Buda, do Dharmakaya, né? O terceiro aspecto que a gente vê, ele é totalmente livre dos dois extremos, de afirmação e de negação. Isso, esses dois extremos representam a dualidade, certo? São os dois extremos. Então, por exemplo, existe o eu, não existe o eu. São os dois polos clássicos, né, da dualidade. Então, o Buda diz: você não pode afirmar que o eu exista, não pode afirmar que o eu não exista. Uma forma da gente romper com essa visão da dualidade. Sofrimento, felicidade, frio e quente. Então, todo esse próximo, distante, todos esses pares de opostos representam o funcionamento da nossa mente conceitual, que ela consegue se localizar no espaço, por assim dizer, a partir dos conceitos e e muito grandemente em cima da percepção dual das coisas. A mente conceitual separa os fenômenos entre os fenômenos que são internos, que representam eu, e os fenômenos que são externos, que representam o outro. Então, essa separação entre eu e o outro é a dualidade da mente. A mente ela funciona a partir dessa dualidade. Se a gente considera que eu e o outro são uma coisa só, a mente não funciona, a mente ordinária não funciona, porque ela não consegue conceber que exista um sujeito e exista um objeto, que eles são a mesma coisa, né? Então, essa percepção dessa dualidade faz com que a gente classifique os fenômenos em intensidades. Isso, ele é mais assim, ele é menos assim, é mais é mais próximo, é menos próximo.
mais elevado, menos elevado, mais perto do estado de Buda, menos perto do estado de Buda, tudo isso são conceitos da nossa mente, né? Então, o Buda primordial, né, que representa essa não dualidade, é o Buda Ratnasambhava, a sabedoria da equanimidade, onde ele percebe que todos os fenômenos são absolutamente, têm essa qualidade de serem absolutamente iguais, idênticos, né? Não na questão da identidade, mas que eles não se sobrepõem, não são mais intensos ou menos intensos, eles são igualmente expressão da mente pura do Buda. Isso a gente percebe na sabedoria da equanimidade, que está livre dos dois extremos. Se ela não tivesse livre dos dois extremos, você teria que algumas pessoas seriam melhores do que outras, mais elevadas do que outras, mais felizes do que outras. Essas classificações são classificações da nossa mente. No estado absoluto do Buda, ninguém é mais feliz do que o outro, todos são igualmente, é, possuem igualmente a felicidade transcendente, né? Depois ele diz aqui, ele é isento verdadeiramente dos três véus, que são as impurezas, os kleshas, o cognoscível e os obstáculos ligados à meditação. Essa característica de estar isento desses três véus é a característica que a gente atribui ao Buda Amitabha. Buda Amitabha, o Buda da luz infinita e da sabedoria discriminativa, ele não tem nenhum impedimento para perceber os fenômenos como os fenômenos são. Por isso ele é expresso como essa luz ilimitada, essa luz infinita, ilimitada, que mostra a inteligência da mente de Buda, né? Que abrange a totalidade dos fenômenos. Não existe nenhum fenômeno que é menos exposto a essa luz. Todos eles são igualmente percebidos por essa luz inteligente da mente de Buda. Então, ele está isento dos três véus. Os véus são aquilo que nos impedem de enxergar a realidade, certo? Então, que faz com que a gente tenha uma visão distorcida da realidade. Isso não está presente no Buda Amitabha. Ele está isento desses três véus. Quais são os três véus que nos impedem de ter essa visão pura de Amitabha? O primeiro, o véu das impurezas, dos kleshas. Kleshas são as emoções perturbadoras. Então, as emoções perturbadoras criam um movimento mental que perturba o funcionamento da nossa mente. Então, quando nós vamos ver os fenômenos, entre nós e os fenômenos estão presentes emoções que se movimentam e que agitam a mente e que criam distorções. É como se a gente tivesse, por exemplo, como se a gente estivesse atrás de uma cachoeira, a água caindo em velocidade, a gente não consegue ver o que tem além da cachoeira, porque a agitação da água cria outras imagens, né? Então, isso é o véu das emoções, impedem a gente de ver os fenômenos como eles são. A gente fica preso nesse véu, nesse anteparo, né? Quando a gente remove os véus das emoções perturbadoras, existe o segundo véu, que é o véu do cognoscível. O que ele está chamando aqui de cognoscível? Cognoscível significa esse aspecto da mente, da nossa mente habitual, que constrói conceitos sobre as coisas. Então, nós classificamos as coisas de acordo com os conceitos e em referência ao nosso eu. Todas as coisas são. Esse é o funcionamento da nossa mente, todos nós fazemos assim.
todos os fenômenos são colocados em relação ao nosso eu. Isso é bom para mim, isso é ruim para mim, isso é indiferente para mim. Isso é desejável por mim, isso é indesejável por mim, ou isso é indiferente para mim. É, isso está próximo de mim, está distante de mim. Isso sabe, a mente classifica todas as coisas em função de um ponto de vista, que é o ponto de vista de um eu. Isso me ajuda a que o meu eu seja eterno. Isso pode produzir a morte do meu corpo, o fim do meu eu, né? Então, a mente está preocupada com isso. Isso me alimenta, me deixa confortável, e isso faz com que eu sinta fome. Isso me deixa aquecido, protegido, ou isso me deixa exposto ao frio ou ao calor extremo. Então, tudo isso vem do funcionamento conceitual da nossa mente e representa o véu do cognoscível. Por que cognoscível? Porque aqui é conhecível dentro da mente ordinária. É a mente ordinária conhecendo os objetos. Ela não conhece os objetos como eles são. Ela conhece os objetos de acordo com os conceitos que ela faz sobre esses objetos. Entende? Então, esse que é o sentido desse cognoscível. Aquilo que é compreendido, entendido, classificado pela nossa mente. O terceiro extremo que a gente, terceiro extremo não, o terceiro véu que a gente tem são os obstáculos ligados à meditação. Então a gente conseguiu afastar o véu das emoções perturbadoras, não está mais presente. A gente conseguiu afastar o véu da mente conceitual, que também impede a gente de ver as coisas como elas são. Então, estamos nós aqui sentados em meditação, contemplando os fenômenos como eles são. Esse estado de meditação desperta alguns fenômenos na nossa mente, principalmente um fenômeno de imensa alegria, de felicidade, o fenômeno do êxtase, né? Então, cada um desses níveis de meditação possui êxtases diferentes. Esses êxtases, que é aquilo que a gente mais deseja quando a gente vai fazer a meditação, né? Esses êxtases, eles são outro véu que impedem a gente de ver a realidade como ela é exatamente. Então, eles precisam também ser removidos. Ser removidos aqui não pode ser um esforço da nossa mente para poder não deixar que o êxtase aconteça. É simplesmente a nossa mente não focar nele e não se interessar ou alimentar esse fenômeno. A nossa mente deve considerar esse fenômeno como qualquer um dos outros e não ficar fascinada por esse fenômeno. Só que durante a meditação, como é um fenômeno extremamente agradável, ele fascina os praticantes. Então, a mente de Buda, ela está isenta desses três véus, especialmente, como a gente viu, a mente, o aspecto Amitabha, né? A mente, o Buda da luz infinita. Então, como ele consegue perceber os fenômenos como são, sem estar, sem estarem velados pelas emoções, pelos conceitos ou pelas experiências é, estáticas de êxtase, né, da meditação. E aqui ele continua, né, nesse sloka, que eu parei nesse ponto aqui. Ah, não, tem ainda mais um. O quinto, o quinto aspecto, né, dessa mente do Dharmakaya, ele é radiante por natureza. Ele é luminoso, radiante por natureza. Esse aspecto é o aspecto que está associado ao Buda Akshobhya, que é a sabedoria todo realizadora. Essa ele é radiante por natureza porque ele produz, né? Ele cria todas as coisas, tem essa capacidade criativa. Verde. Akshobhya não, Akshobhya é azul. Eu falei Akshobhya?
Agora, não, Akshobhya não, perdão. Amoghasiddhi. O quinto Buda é o Amoghasiddhi. O Akshobhya é azul, né? Bom você ter me lembrado, ia ficar uma coisa errada aqui, né? Então é o Buda Amoghasiddhi, a sabedoria todo realizadora, que consegue realizar todas as coisas, criar todas as coisas. Isso mostra a qualidade da mente de Buda, que consegue se manifestar tudo que ela considera necessário para aquele momento, né? Sem nenhum entrave, nenhum, e espontaneamente, né? Então ele continua aqui. Isso porque ele é da natureza da essência última, o Dharmadhatu. Então, como ele é da natureza, a gente está falando do Dharma, o Dharmakaya, como ele é da natureza do Dharmadhatu, qual a diferença Dharmakaya por Dharmadhatu? Dharmadhatu é as coisas como elas são, certo? E o Dharmakaya é o corpo da mente de Buda, do corpo da mente que desse Dharmadhatu. Então a natureza é a essência última, Dharmadhatu. Então, como ele é dessa natureza, ele é incriado, porque a natureza última ela é incriada, ela existe desde sempre para sempre. Ele é livre das discriminações conceituais, por isso ele é não compor, ele é indivisível. Como a gente viu, essa divisão, ela vem da dualidade, né? E ele é livre dessas discriminações dualistas conceituais, livre dos conceitos. O terceiro, ele é livre dos dois extremos, de afirmação e de negação. Então ele diz isso porque ele é o domínio dos yogis, os yogis que praticam meditação para poder alcançar, né, o despertar, eles dominam essa qualidade de ser livre desses dois extremos. Ele é livre das impurezas, que são os três véus, como a gente acabou de ver. E ele é perfeitamente puro, isso é a qualidade radiante da sua natureza. Essas cinco Budas primordiais não são seres diferentes, entende? A gente acaba se relacionando com eles como se eles fossem seres, né? Por exemplo, a gente fala do Buda Amitabha, a gente vê o Buda Amitabha, tá ali, ele viveu desse jeito, ele fez isso, ele foi o mestre do Buda. A gente atribui a ele uma qualidade de ser um ser, né? Assim. Mas quando a gente está em essência, quando a gente fala Buda Amitabha, significa a qualidade, né, do Dharmakaya, que é uma inteligência infinita e sem obstáculos, né? Esses cinco Budas são inseparáveis. Eles são cinco lados diferentes da mesma joia que é a mente de Buda. Então, são cinco aspectos. Não são separáveis, eles são indissociáveis, né? Mas, quando a mente de Buda manifesta alguma coisa, ela vai manifestar através de um ou de outro desses cinco Budas primordiais. Então, é como se fossem as cinco cores que o Dharmakaya assume quando ele entra em atividade. Seria uma coisa, uma forma da gente entender. Mas não que sejam seres diferentes. Existe o Buda Amitabha, existe o Buda Kshobhya. Não, isso são qualidades dessa mente do Dharmakaya do Buda. É claro que tem alguns seres que são tão que alcançaram uma pureza tão grande do seu da sua
alcançaram o estado de Buda e uma pureza tão grande de expressão que eles são é, eles expressam com muita intensidade um aspecto específico da mente de Buda. Então a gente vai ter um ser, por exemplo, que é um Buda que alcançou o estado de Buda, mas que ele manifesta o aspecto da mente iluminada, a luz infinita, continuamente, e ele foca só nesse aspecto. Então, esse é um ser que a gente vai estar chamando de Amitabha. Esse é um Amitabha. Porque quando a gente fala, se relaciona com o Amitabha como se ele fosse um ser, a gente está se relacionando não só mas com todos os outros seres que são a expressão dessa qualidade da mente de Buda, que é o Amitabha. É assim que a gente deve entender como que esses Budas diferentes eles podem ser buscados por nós nas nossas práticas de meditação, né? Quando a gente imagina, por exemplo, sobre a cabeça de Mahakala, a gente vê o Buda Akshobhya, né? Ou sobre a cabeça do Buda da medicina que a gente vai ver hoje. Quando a gente vê o Buda Akshobhya, significa que aquela expressão da mente de Buda, do Dharmakaya do Buda, é a expressão que dá sentido, que produz, que constrói essa expressão como Buda da medicina. Vamos continuar aqui, então. O corpo essencial é perfeitamente dotado de 5 qualidades. Ele é imenso, ele é incontável, ele é inconcebível, ele é incomparável e é perfeitamente puro, supremamente puro. Isso porque ele é muito elevado, ele é incalculável, ele é inacessível à razão, ele é único e é liberto de impregnações kármicas. E por isso que ele é imenso, etc. Como que a gente. Quais são as ligações dessas qualidades? Ele é imenso, mostra aquela qualidade que ele tem de não ter limites, de abranger toda a manifestação, né? Todo o universo. Então, ele é muito vasto porque ele é muito elevado. Ele está no muito elevado significa que a sua consciência, a expressão da sua mente atingiu o ponto máximo, né? Que é insuperável e ela abrange a totalidade do espaço. Então, ele é muito elevado e é muito vasto também. No texto em sânscrito fala muito elevado, o texto em tibetano fala muito vasto. É esse o sentido. Ele é incontável, porque ele é incalculável. Então, você não incalculável como as areias do oceano, né? Os grãos de areia do oceano. É impossível de ser calculado porque as suas expressões são infinitas, né? Você não pode dizer que o corpo tem tantas medidas, ou que ele tem um peso de tantas medidas, ou ele tem tantas qualidades. Ele é incalculável nesse sentido. Ele é inacessível à razão porque ele está fora do domínio dos argumentos dialéticos. Ele está fora os argumentos dialéticos são os argumentos ligados à dualidade. Então a razão não consegue compreender a mente de Buda. Ele é inacessível à razão, porque a razão funciona dentro dos modelos da nossa mente conceitual, certo? Então, para que a gente possa alcançar o estado de Buda, a gente vai ter que abandonar a razão, né? Ou talvez transcender, melhor seria transcender a razão, né? Só para a gente ver que a razão, que para a gente é considerada um aliado,
ela é um aliado até um determinado ponto. Depois ela se torna um obstáculo também, né? Porque ela não consegue se libertar dos conceitos. A razão ela funciona em cima de conceitos. Então, essa razão transcendente, ela está livre de conceitos, é uma outra forma de se perceber e de se compreender as coisas que está além da forma conceitual. Como eu falei aqui, ele é único também, incomparável, né? Ele é incomparável porque ele é único. Como ele é único, ele não pode ser comparado com nada, né? Você não pode comparar ele com um outro, né? Ele é único, então ele não pode ser comparado. E é liberto das impregnações kármicas. Por isso ele é perfeitamente puro. É o que ele fala sobre o Dharmakaya. Em seguida, ele vai falar aqui sobre o Sambhogakaya. Então, isso foi mais para a gente ter essa primeira percepção, essa, essa percepção mais geral sobre o Dharmakaya, que é a mente de Buda. Aqui, então, vamos voltar para ver a questão desses três corpos, para a gente poder entender isso melhor. É um pouco complicado a gente pensar. O Buda tem três corpos. Um é um corpo de. O texto que a gente encontra geralmente é o corpo do Dharma, o corpo da fruição e o corpo da manifestação, né? Então, o que que significa isso? O que que é esse corpo de fruição? É o corpo do êxtase. Mas o que que significa isso, né? Então, é isso que a gente precisa entender, né? Porque senão a gente fica com dogmas, né? O dogma de que o Buda tem três corpos. São os três corpos do Buda, pronto, né? E não é isso. A gente tem que entender como que esses três corpos, eles são a expressão natural de uma mesma coisa. Então, quando o Buda, vamos voltar ao momento em que o Bodhisattva alcança finalmente o estado de Buda. Como que isso acontece? Primeiro, ele vence os exércitos dos demônios. Ele senta para poder meditar e ele consegue perceber as, as, as 12 causas interdependentes que criam, que fazem com que todos os fenômenos aconteçam, mas ele ainda tem resquícios mentais, emocionais, que perturbam o funcionamento da sua mente. Esses resquícios mentais são chamados de demônios, né? O que a gente chama de demônios no budismo não são seres. Os demônios nunca são seres. Não existe uma classe de seres chamada demoníaca que só se compraz em fazer o mal, que é um oposto dos deuses. Existem os deuses de um lado, os demônios do outro. Os deuses nos ajudam, os demônios nos atrapalham. Isso não são seres, né? Isso que a gente tem que entender quando a gente avança no caminho do budismo. Os demônios são aspectos da nossa mente, são nossos pensamentos, nossas emoções, nossas memórias, são os obstáculos que existem dentro da nossa mente. Esses é que são os demônios. Às vezes a gente pode até projetar isso e enxergar no mundo à nossa volta esses demônios, mas a gente tem que entender que esses demônios são uma criação da nossa mente. Isso que acontece com Milarepa, quando ele estava meditando e tinha um demônio que perturbava ele o tempo todo, né? Até ele entender que aquele demônio, né, que aparecia para ele, que perturbava, estava sempre ali sentado do lado dele e
provocando ele de toda forma, é que quando ele conseguiu entender que aquilo era um aspecto da mente dele que fazia aquilo, esse demônio desapareceu, né? Porque ele não tinha uma existência real separada, né? Então, os demônios são os processos internos. Quando a gente diz que o Buda venceu o exército dos demônios, o exército mostra que a quantidade de demônios que existe na nossa mente é imensa, é muito grande, né? Forma como se fosse um grande exército que atua em conjunto. Então a gente está lutando contra um demônio aqui e outro demônio vem aqui por trás e outro vem pelo outro lado, outro ele vem por cima. E esses demônios com os quais a gente está lutando são todos os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos modos de funcionamento mental, todas essas coisas que são os obstáculos que existem dentro de nós. Quando o Buda venceu todo o exército dos demônios, eliminou todo o exército dos demônios, significa que ele transcendeu todos esses obstáculos que tinham na mente dele. É por isso que o Buda precisa vencer os exércitos dos demônios para poder se tornar Buda. Se você não vence os exércitos dos demônios, se sobra um demônio só, você não se torna Buda. Enquanto existir um demônio na sua mente, você não se torna Buda, né? E esse demônio único, esse demônio último, é o que no budismo a gente chama de Mara. Mara é esse demônio que perturba o Buda durante todo o seu caminho do despertar, e ele é o chefe desses exércitos de demônios, né? E esses exércitos de demônios, cada demônio desses possuía armas muito específicas, né? E eles jogavam essas armas no Buda, mas essas armas se desfaziam quando se aproximavam do Buda. Isso mostra como que ele foi ficando imune ao ataque dos demônios. Isso porque a mente dele foi se purificando, então esses demônios foram perdendo a capacidade de perturbá-lo e com isso eles foram se desfazendo, porque eles são, na verdade, obstáculos. Então, quando esses aspectos da mente foram se purificando, as pedras que jogavam no Buda, os rochedos, as montanhas que jogavam em cima dele, quando chegavam perto dele, viravam flores, caíam no chão. Então, foram perdendo aquele caráter agressivo, né? Da mesma forma, as filhas de Mara, que também eram um exército, por assim dizer, né? Um conjunto, eram mais de uma, que tentaram seduzir o Buda de diversas formas, usando vários aspectos de sedução, etc. Elas, não só uma sedução sexual, existem várias formas de sedução da nossa mente, né? Elas também são demônios, são demônias, né, no caso. É, então, quando elas tentam de todas as formas seduzir o Buda e não conseguem, uma delas senta ali do lado do Buda e começa a dizer: Puxa, deve ser muito difícil ficar meditando aqui, né? Você não se sente sozinho? Não sente necessidade de ter alguém para poder conversar, né? Você se esforça muito. Você é muito corajoso. Olha o tanto que você conseguiu. Isso, essa sedução, né, que vai é, elevando o nosso, fazendo com que a gente se sinta orgulhoso ou vaidoso, né? Esses são os últimos ataques dos demônios. Imagina, você está chegando perto do estado de Buda, aí você olha para trás e fala: caramba, eu saí do Sansara pesadão, de vidas mais monstruosas possível. Olha onde que eu cheguei, né? E agora só falta um pouquinho para alcançar o estado do Buda. E isso dá um orgulho muito grande, né? Que é o último demônio que a gente deve deve superar, né? Por isso é que sempre se recomenda que a gente comece a lidar com o orgulho desde cedo,
Não deixa ele crescer desde cedo, porque quando ele chegar lá no final, ele vai ser um grande obstáculo, se a gente cultivar ele durante o caminho, né? Então, ok, o Buda, quando ele alcança finalmente ele alcança esse estado de Buda, isso significa que realmente dele se tornou, não se tornou, ela passou, ele eliminou os obstáculos e a mente aparece de uma forma absolutamente pura, sem entraves, sem dualidades, sem conceitos, sem nada, a mente pura. Isso é o que a gente chama de Dharmakaya, certo? É chamado de corpo do Dharma, o corpo da realidade, o corpo essencial, para poder mostrar para a gente que a mente de Buda é como se fosse um corpo, não é um corpo físico, mas é um veículo, né? É onde ele se expressa, onde a mente se expressa. Isso é o Dharmakaya. A gente viu que esse Dharmakaya tem 5 aspectos mais fundamentais que resumem toda a sua expressão. E quando o Buda precisa de dar um ensinamento, ele ficou 49 dias depois do despertar, ficou 49 dias vagando em vários momentos, regiões ali perto da árvore Bodhi, e sentava debaixo de uma árvore, ficava mais uns 7 dias meditando, aí depois levantava, andava mais um pouco, ia para uma outra árvore, ele passou 49 dias, 7 vezes 7, ou seja, ele sentou para meditar embaixo de 7 árvores diferentes. Então, isso é claro que é um símbolo também que representa é, 7 etapas diferentes pelas quais passou o Buda depois de ter alcançado o despertar. Não etapas para alcançar o despertar, mas são 7 modos de ação que ele fez, né? Depois desse sétimo, de ter ficado 7 dias embaixo de uma árvore, aparecem para ele Indra e Brahma. Indra, o rei dos deuses, e Brahma, o deus de um determinado céu, que é o céu o completamente puro, né? O Brahma, o criador. Eles vêm até o Buda e pedem que ele dê ensinamento. E o Buda se recusa a dar. O que a gente está vendo aqui? Dharmakaya do Buda. Dharmakaya. Aí eles pedem, insistem, 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 e o Buda diz não, 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 até que no final eles insistem, e o Buda falando que tem seres que precisam da ajuda dele para poder alcançar o despertar, e o Buda enxerga isso em alguns seres, e aí ele resolve ensinar. Quando ele resolve ensinar, é quando surge o Sambhogakaya, o corpo das qualidades. É o Buda professor, o Buda mestre, o Buda que chega para você e que te diz, ó, você faz assim, assim, assim. Isso que você está pensando não é assim por causa disso, disso, disso. Então, esse Buda professor, mestre, guru, ou lama, né, no sentido lama com L maiúsculo, esse é o Sambhogakaya do Buda. Por que ele é um corpo diferente? Porque ele usa diversas qualidades. Ele aproveita as diversas qualidades, a compaixão, o amor, a qualidade de proteção, a qualidade de inteligência, a qualidade de criação, de expressão. Então, diversas qualidades diferentes, que são a mente de Buda, ela é infinita nessas qualidades. Todas essas qualidades são utilizadas pelo Buda na hora de ensinar, de se expressar. Isso aparece no Sambhogakaya. Iconograficamente, o Sambhogakaya é um Buda com vestes reais, vestes preciosas, né, sedas e lenços e sedas, e joias, a coroa, os brincos, os colares, as pulseiras, braceletes, o cinto,
e as tornozeleiras. Essas joias e essas sedas representam as qualidades insuperáveis. Como eles são preciosos, eles dão um sentido de preciosidade. Isso mostra como a expressão do Sambhogakaya, do Buda, é absolutamente preciosa e insuperável. E isso é descrito em toda a beleza que cerca a sua expressão, Doje Chang, né? E é esse Sambhogakaya que a gente vai estar falando. Ele é um corpo formal, certo? Ele tem uma forma, ele tem um aspecto, tá? O Dharmakaya não tem forma, ele é representado nessa forma de um Buda com trajes monásticos e tudo, mas o Dharmakaya não tem forma, ele está além disso, ele ultrapassou a forma, né? Mas o Sambhogakaya tem forma, porque a forma é utilizada pelo Sambhogakaya para poder ministrar o ensinamento. Então vamos falar um pouquinho do Sambhogakaya. O corpo de beatitude, de felicidade, é o Sambhogakaya, porque ele manifesta os diferentes aspectos da doutrina, segundo as qualidades de sua natureza de felicidade pura, né? que, que em sânscrito chama Sambhoga. Sambhoga representa esse estado de felicidade, de êxtase. Lama, desculpa interromper, tá sem o vídeo, tá? Opa, deixa eu ver se eu consigo voltar ele aqui. Ah, tá. Se sumir de novo, me avisa. Opa, ficou congelado. Qualquer coisa me avisa, Charles. Então, por que ele manifesta os diferentes aspectos do Dharma, segundo as qualidades da sua natureza, e que o fluxo da sua pura compaixão contínua, sem interrupção, para o bem de todos os seres, porque ele preenche sem conceitualizações e sem esforços os desejos dos seres, segundo suas vontades, o corpo de suprema beatitude é perfeitamente caracterizado por um poder extraordinário, milagroso, análogo ao da joia que satisfaz todos os desejos. Então, essa é a forma que ele usa. Vocês veem como a forma, as palavras que ele usa para poder descrever o Sambhogakaya já tem uma outra natureza. Enquanto quando ele está falando sobre o Dharmakaya, ele fala de ser único, de ser imenso, vasto, de não ter dualidades, aqui ele já começa a produzir vários elementos, né? Primeiro, ele manifesta os diferentes aspectos do Dharma, segundo as qualidades da sua natureza beatífica. Ele manifesta os diversos aspectos do Dharma. Aqui, o Dharma pode ser, essa palavra tem dois sentidos, tem vários sentidos, né? Tem dois fundamentais. O Dharma pode ser a verdade, né? Ele manifesta os diferentes aspectos da verdade, mas também significa o ensinamento, a doutrina. Então, ele manifesta os diferentes aspectos do Dharma ensinamento, de acordo com as qualidades da sua natureza beatífica. De acordo com as qualidades da sua natureza beatífica, porque é de uma imensa felicidade, né? A felicidade muito, porque não existe sofrimento nessa mente de Buda. Toda a expressão das suas qualidades, ela é feita como um prazer transcendente insuperável. Por isso que ele diz que é uma natureza de felicidade beatífica. E porque o fluxo da sua compaixão contínua, sem interrupção para o bem de todos os seres, aqui ele já mostra uma outra qualidade, a qualidade da compaixão que aparece no Sambhogakaya.
certo? No Dharmakaya, a compaixão ela é uma expressão, talvez, de uma expressão da luz infinita, mas ela vai se exprimir como o Sambhogakaya, essa qualidade. Os idãs que a gente medita, que a gente vê, que estão representados aqui, são todos expressões do Sambhogakaya, né? E o Idam Cherenzi também é uma expressão do Sambhogakaya, essa qualidade da compaixão, né? Então, o fluxo da sua compaixão contínua, uma compaixão que não acaba nunca, sem interrupção para o bem de todos os seres. Então, esse movimento do Sambhogakaya, esse movimento da mente de Buda, de se voltar para o bem de todos os seres e se dedicar para isso ininterruptamente, ininterruptamente, sem interrupção, ininterruptamente, continuamente, isso pensando nesse bem dos seres, isso mostra a qualidade desse Sambhogakaya. Por que que o Buda ensina? Por compaixão, certo? Então, a compaixão, ela é um dos fundamentos da existência do Sambhogakaya. É ela que está por trás dessa manifestação do Buda como Sambhogakaya. E porque ele preenche sem conceitualizações e sem esforços os desejos dos seres segundo suas vontades, aqui preencher os desejos dos seres tem um sentido de, como a gente já viu, né, a joia que esgota os desejos é aquela que consegue fazer com que os desejos eles desapareçam, né? Eles não continuem queimando a nossa mente para poder alcançar algo inalcançável, né? Então, essa mente de Buda, ela preenche esses desejos. Ela pode preencher com os objetos desejados ou pode preencher com o esvaziamento da própria necessidade do desejo. Segundo as suas vontades dos seres, então, esse corpo de suprema beatitude, ele é perfeitamente caracterizado por um poder extraordinário, milagroso. Então, é isso, outra coisa que ele diz, o poder desse Sambhogakaya é incomensurável e absolutamente milagroso. É Dorje Shang, análogo à joia que satisfaz todos os desejos. Então, o Sambhogakaya é como a joia que satisfaz todos os desejos, porque ele é tão múltiplo, tão infinito nas suas manifestações, que não existe nenhum desejo que não pudesse ser satisfeito pelo Sambhogakaya. Em seu ensinamento, em sua forma visível, em sua atividade ininterrupta e sem artifícios, em suas comunicações, que não são sua verdadeira natureza, a variedade das manifestações do corpo de beatitude é dita quíntupla. Então, ele está dizendo que esse corpo de beatitude, o Sambhogakaya, ele também tem 5 tipos de manifestações, certo? Como ele fala, no seu ensinamento, na sua forma visível, ele tem uma forma visível, né? Que é os nossos mestres, Narô, Tilopa, é, Sukhassid, Niguma, Rahula, todos eles receberam ensinamentos diretamente do Buda Sambhogakaya, Dorje Chang. É ele que está na origem de todas as linhagens budistas, né? Então, em sua atividade ininterrupta, sem artifícios, em suas comunicações, a variedade de manifestações do corpo de beatitude, a gente viu que é uma variedade imensa, mas a gente pode dividir ela em 5 aspectos. Esses 5 aspectos, eles são as 5 famílias dos Budas, que vocês já ouviram falar, né? Então, cada um desses Budas primordiais que representam o Dharmakaya, quando eles vão se expressar no Sambhogakaya, eles têm um conjunto de idãs que fazem parte da sua expressão.
esses idãs são os idãs daquela família. Então a gente tem a família Dharma, que é a família de uh, Vairocana. A gente tem a família Vajra, que é a família de Akshobhya. A gente tem a família Ratna, que é a família de Ratnasambhava. A gente tem a família Padma, ou Pema, né? A Lotus, que é a família de Amitabha. E a gente tem a família Karma, que é a família de Amoghasiddhi. Então, vocês de vez em quando vão ver alguém falar que Tara é da família Padma. Tirenzi é da família Padma. Vocês veem, Tirenzi tem um dos atributos dele é aquele lótus, a flor de lótus branca, completamente pura. Também são flores de lótus que são atributos de Tara. E tem vários outros. Quando a gente fala do Buda da medicina, um dos aspectos dele é o Dorje, é o Vajra, porque ele é da família Vajra, né? E por aí vai. A gente pode depois voltar nesse tema em outro momento. Então, essa expressão quíntupla representa as 5 famílias de idãs que são a expressão do Sambhogakaya, certo? A beatitude é dita quíntupla. Aqui tem um ponto interessante que ele fala em suas comunicações que não são a sua verdadeira natureza. O que ele está dizendo? Quando o Buda vai ensinar, ele vai precisar utilizar conceitos. Então, os textos do Buda, os ensinamentos do Buda, são degradados a uma expressão verbal, conceitual, para que ele consiga se comunicar com as pessoas. Senão as pessoas não entendem, né? Só que essa comunicação, ela é muito limitada. Ela não consegue expressar a natureza completamente, mas ela é um bom indicador, né? Então ela ajuda bastante. E o Buda, sabendo disso, ele vai utilizar os meios mais perfeitos possíveis para ele poder conseguir se comunicar. Mas essas mensagens dele não são o Dharmakaya, não são a mente do Buda. Elas são um aspecto, são de um aspecto limitado. É isso que ele quer dizer quando ele diz que em suas comunicações que não são a sua verdadeira natureza. Porque a verdadeira natureza do Buda é impossível de ser comunicada puramente, né? Da mesma forma que uma joia é tingida em razão da diversidade das cores, que não são sua verdadeira natureza. Então, da mesma forma como você pega, por exemplo, um brilhante, ele é completamente transparente, um diamante totalmente transparente. Quando você olha ele tem reflexos de todas as cores. Só que ele não possui nenhuma dessas cores. Essas cores são o reflexo dele. A verdadeira natureza dele é a pureza absolutamente transparente do diamante, certo? Se for um diamante, é, não vamos pensar em diamantes coloridos, não, pensar um diamante mais transparente mesmo. Então, da mesma forma como a joia, o diamante, ela é tingida em razão da diversidade de cores que não são a sua verdadeira natureza, assim, em razão da diversidade dos seres, o onipresente não manifesta a sua verdadeira natureza. Como os seres são totalmente diferentes uns dos outros, e o Buda quer ensinar os seres, ele não vai poder ensinar da mesma forma para todos eles. Para cada um, ele vai ensinar de uma forma diferente. Então, ele não vai conseguir se manifestar, a manifestar o Dharmakaya, porque os seres não vão conseguir enxergar. Então, ele vai fazer uma expressão que aquele ser consiga entender.
Então, essa expressão é o ensinamento específico do Buda para aquele ser, né? Então, isso mostra que o Buda é um diamante que possui infinitos reflexos. Esses infinitos reflexos cobrem os 84 mil tipos de seres humanos, né? Isso é representado no Sambhogakaya. Essa joia que tem milhares de raios, infinitos raios, né? Cada um de uma cor diferente. Então, essa riqueza do Sambhogakaya é o Buda se manifestando para poder ensinar. O onipresente não manifesta sua verdadeira natureza. No tibetano, a gente vê assim como uma joia parece tingida de diversas cores que não são sua verdadeira natureza, assim, em razão da diversidade dos seres, o onipresente não manifesta sua verdadeira natureza. A gente conseguiu ver hoje o Dharmakaya e o Sambhogakaya. O próximo corpo formal e o Nirmanakaya a gente vai estar vendo no nosso próximo encontro. Deixa eu ver aqui que tem alguma pergunta no chat. Tá, é só sobre a câmera. E aí a gente deve logo encerrar esse, é, esse ponto Vajra. E, e o próximo ponto Vajra que a gente vai ver, que vai ser já no nosso encontro de novembro, já vai ser com. Deixa eu ver aqui, agosto, setembro, novembro. Isso. Já vai ser, a gente já vai estar vendo as qualidades da mente de Buda. Ok? Dúvidas podem depois me procurar no, no privado e aí a gente já responde e traz aqui no começo do nosso próximo encontro. Alguma questão aqui? Vamos fazer a nossa dedicatória para a gente voltar logo para a meditação. Que em todos os meus nascimentos possa eu não estar separado do perfeito Lama, usufruir da glória do Dharma, realizar completamente as qualidades dos caminhos e das terras e atingir rapidamente o estado de Dorje Chang. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os três corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.